começar aqui então, pessoal. Meu nome é André Pante, tá? Eu trabalho na coordenação de regulação de usos para atividades econômicas aqui da Superintendência de Regulação da ANA, tá? Só para vocês entenderem aqui como é que é a divisão do nosso trabalho na área de outorga, a coordenação de outorga, né? A Priscila está aqui, a nossa coordenadora, ela trata de todos os tipos de outorga aqui na ANA, né? De captação de água, de lançamento de efluentes, de aquicultura. E a nossa coordenação lá de regulação de usos, ela cuida das outorgas de barragens e de aproveitamentos hidrelétricos, tá? Então essa é a nossa divisão interna aqui. Então esse é o meu dia a dia, né? O dia a dia nosso lá da equipe está muito focado nisso. O SSDO, né, que eu vou falar, né, primeiro dizer o que é SSDO, é Sistema de Suporte à Decisão para Outorga, tá? O SSDO ele ficava aqui no arranjo interno numa outra coordenação até o final do ano passado, que é a coordenação era a coordenação de estudos aqui, né? O coordenador era o Bruno Colichon, talvez muitos de vocês tiveram contato com ele. Então o Bruno é o nosso especialista número 1 aqui em SSDO, né? E no final do ano passado, com esse rearranjo que houve aqui na superintendência, o SSDO veio para a nossa coordenação, lá para a coordenação que eu trabalho, né? Por que eu estou dizendo isso? É para dizer para vocês que eu ainda estou assim como vocês, eu estou na minha curva de aprendizado, não é? Do SSDO. Então pode aparecer alguma questão aqui que eu, né, talvez não consiga responder, mas vou tentar ajudá-los, e tem aqui o pessoal da outorga que já conhece o SSDO há mais tempo. Então vamos lá, vamos começar. Sim, vou dizer outra coisa, que é a seguinte, a gente já teve contatos aí com o pessoal de Goiás, de Minas, né, discutindo o SSDO, né, eles estão começando a usar também, e o que eu falei já para eles nas nossas conversas e falo aqui para vocês hoje, é que assim, o SSDO ele é um sistema aberto, que está sempre em evolução. E o que eu quero dizer com isso? Que é um aprendizado para a gente também, né? A gente vai mostrar aqui como é que ele faz as coisas, quais são as simplificações que o sistema tem, e às vezes aparece alguma coisa de alguém, lá no estado a gente faz diferente, faz assim, assado, né? Isso pode ser inclusive um clique aqui para a gente, um aprendizado, para a gente também melhorar o nosso sistema, né? Então aqui digamos, é uma troca, né? Não é só a gente dizendo o que está certo ou como é que se faz, mas também receber de vocês, né, o jeito que vocês fazem as coisas, como é que vocês analisam, que para a gente também é importante a gente aprender, né? Então é isso, vamos lá. SSDO, Sistema de Suporte à Decisão para Outorga, né? O suporte aí já dá aí uma indicação que é um apoio, né? Ele não vai fazer todo o trabalho do analista, né? Tem que olhar, tem que analisar os resultados, né? Ele é um apoio. Ele facilita bastante, né, vocês vão ver aqui, mas é um apoio, né, então não é só apertar um botão, rodar e... então vamos lá. Como é que o SSDO se insere no nosso sistema de outorga, que é o REGLA, né, que é o Sistema Federal de Regulação de Usos. O REGLA é o grande sistema de outorga, né, a Priscila vai apresentá-lo amanhã, né, Priscila? E ele cuida de tudo, REGLA, inclusive da parte administrativa, dados do empreendimento, dados do usuário, né? E na parte técnica o REGLA, para as captações de água e para os lançamentos de efluentes, ele também faz uma análise que a gente chama de análise de uso racional, a gente chamava de análise do empreendimento antigamente, hoje a gente está chamando de uso racional. Enfim, ele baliza um pouco, né, se aquela vazão que o usuário está solicitando para um empreendimento de irrigação, por exemplo, enfim, uma eficiência de tratamento de um esgoto doméstico estão dentro de padrões razoáveis, né, isso o REGLA faz. O SSDO ele faz o famoso balanço hídrico aí, né, ele faz esse balanço dos usos todos da bacia, e aí eu vou mostrar que não só a montante do ponto que a gente está analisando, mas também a jusante, que é algo que não é tão simples, né? Em geral, os sistemas que a gente conhecia anteriormente focavam muito na análise a montante, mas não faziam essa análise do impacto daquele novo ponto, daquela nova interferência a jusante. O SSDO também faz isso.
Então é isso que ele faz dentro dessa análise. No Regla, quando vocês rodarem o Regla amanhã com a Priscila, o Regla ele já roda o SSDO ali por trás, ele está transparente ali dentro do Regla, né? Então ele já vai apresentar nas telas de resultados ali do Regla os resultados do SSDO. A diferença aqui é que a gente consegue acessar mais informações, né, que não vão aparecer lá no Regla, que vocês podem consultar diretamente no SSDO, e dentro do SSDO também vocês podem fazer, digamos, a gestão da disponibilidade hídrica, né? A gente consegue alterar vazões de referência dos trechos, inserir reservatório, tirar reservatório, mudar a vazão regularizada de reservatório, mudar a classe de enquadramento de um trecho, mudar as concentrações naturais dos poluentes. Então, toda essa gestão, digamos, né, dos dados de entrada do balanço hídrico a gente faz aqui no SSDO, não é lá no Regla. Tá? Então, isso é o SSDO. Quais são as entradas dele? Né? Como eu falei, ele trabalha com as vazões de referência, né, dos trechos de rio, as vazões regularizadas dos reservatórios, depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Também esses parâmetros de entrada que eu comentei agora, né, concentração natural, classe de enquadramento, coeficiente de decaimento do poluente, entram todos aqui. Depois eu vou mostrar lá como é que a gente carrega isso no SSDO. E na parte das demandas, ele lê os dados lá do QNAR 40 e do Regla, né? Vamos lá, então. Quais são os cálculos, as continhas aí que o SSDO faz lá dentro? O que ele basicamente produz são indicadores de comprometimento hídrico, né? Ele faz um cálculo do comprometimento individual, né? Só aquela demanda de captação do ponto versus a vazão de referência do trecho, e o indicador coletivo, né? Aí sim ele vai calcular a somatória das demandas a montante mais aquela vazão de captação do trecho e vai dividir isso pela vazão de referência e vai dar um resultado lá, né? Um percentual. Bom, aí vocês podem perguntar, mas qual é o critério aqui? Como é que eu sei se eu posso dar outorga ou não, né? O SSDO ele é bem aberto nesse sentido, ele vai dar para vocês o comprometimento. E é importante dizer que é mensal, então ele leva em conta a sazonalidade, né, tanto da vazão de referência quanto da demanda do uso, então vocês vão ter esse resultado, depois eu vou mostrar mês a mês, e aí cada estado, né, cada gestor que tem o seu critério de outorga, eu outorgo 30% da Q90, eu 50% da Q710, cada um tem o seu aí, basta olhar os resultados aí do sistema, né, e aí você vai verificar se passou no seu critério, né? Outra questão é a vazão de referência, né? Como o Marcos Fuchner falou na apresentação anterior, as nossas bases já foram alimentadas com a Q95, que é a nossa vazão de referência, né? Mas os estados adotam outras, né? Ou a Q95 ou outras, Q710, Q90, não tem problema nenhum, né? Basta a gente trocar as vazões lá na base, na entrada do SSDO, e o resultado ele vai calcular da mesma forma, só que em vez de usar a vazão com 95% de garantia, ele vai usar a vazão que a gente definiu e alimentou lá na base, né? Então pode ser um indicador baseado aqui na Q710, na Q90, não tem problema. As vazões são associadas a trechos, né? Então aqui já é uma primeira, digamos, vamos chamar assim, de simplificação do SSDO, né? Os usos são agregados em trechos, né? Então, se a gente tem 50 usuários ali na sequência num trecho curto, o SSDO não vai enxergar ali dentro quem está montante ou ajusante. Ele vai agregar aqueles 50 usos do trecho e vai calcular o comprometimento daquele trecho, comparado com o que já tem a montante, ver se passa, e vai propagar esse uso, esse acumulado do trecho para os trechos ajusantes, né? Isso é uma simplificação. Como é que a gente está melhorando, né, o sistema para lidar com essa simplificação? Melhorando a escala da base, né, como o Fuchner mostrou para a gente antes. Lá no passado a gente tinha a base 1 para 1 milhão, né, então os trechos eram muito longos, né, isso simplificava demais em alguns casos, né, principalmente quando a gente vai olhar as outorgas estaduais, né, que são as bacias com área de drenagem pequena, isso pode ser um problema. Hoje, né, o Marcos mostrou para a gente, e é o que a gente já está aqui no SSDO para a gente treinar hoje,
a gente já está com aquela base bem mais detalhada, né? Em algumas bacias, um para 10 mil, um para 50 mil, um para 100 mil. Então, essa é a forma que a Ana está tratando para lidar com essa simplificação do SSDO de fazer análise por trecho, né? Vamos lá. Isso captação, né, gente? Então, por exemplo, um pontinho aqui, né? Ele vai calcular o comprometimento individual desse ponto versus a vazão de referência dessa bacia. O coletivo, ele vai somar esse ponto com esses aqui versus a vazão de referência dessa bacia. E para jusante, ele vai acumular esses vermelhinhos mais um novo pontinho e vai testar cada trechinho jusante aqui, agregando os usos, né, de cada trecho até lá na foz do rio, né? Então, o pedido de outorga pode passar no ponto, né? O pedido pode passar aqui, mas esse novo usuário aqui pode impactar esse aqui, por exemplo, do outro trecho. O SSDO vai mostrar isso para a gente, tá? Reservatório. Reservatório é um pouquinho mais complicado, né? Em reservatório, a disponibilidade... E aí eu estou falando de reservatório de regularização, tá, gente? A gente tem que, primeiro, antes de entrar aqui no detalhe de como ele calcula, só, né, fazer um parênteses aqui, a gente tem reservatório de regularização e reservatório a fio d'água, né? Qual é a diferença? O reservatório a fio d'água, e aí não interessa o tamanho, o reservatório a fio d'água pode ser grande e o de regularização pode ser pequeno. A diferença, né, você sabe, é que o fio d'água ele não regulariza a vazão, ou seja, ele não opera, ele não varia nível. Em geral, o que entra de água é o que sai de água naquele mesmo momento. Então, para fins de agregar disponibilidade hídrica para aquele trecho de rio, para aquela massa d'água, ele não está agregando, ele está só passando água. Esse reservatório a fio d'água, ele é tratado no SSDO como um trecho de rio, tá? Não tem diferença, né? Porque é essa a realidade, né? O reservatório ele não está guardando água de um período de chuvas para liberar ou perenizar, no caso do semiárido, vazões para um período de seca, ele está só deixando passar o que chegou. Já o reservatório de regularização, não, esse ele guarda água, né, de um período de que a hidrologia está boa, e ele libera essa água em períodos de seca, né. E aí, como é que o SSDO trabalha essa vazão regularizada? Primeiro, antes disso, o SSDO não calcula a vazão regularizada, gente. Esse trabalho de calcular a capacidade de regularização de um reservatório tem que ser feita fora do SSDO, tá? Ele não é um auxiliar de hidrologia para a gente, vamos chamar assim, né? A gente vai ter que usar uma planilha de Excel, um Aquanet, enfim, né? Tem vários aplicativos aí, mas esse cálculo a gente tem que fazer fora do SSDO e jogar o resultado aqui para dentro do SSDO. Como é que a gente joga esse resultado? A gente calcula uma capacidade de regularização de um reservatório, né? Vamos exemplificar aqui. Um determinado reservatório, a gente calculou ele numa planilha Excel, e a vazão regularizada dele, a capacidade dele foi 1 metro cúbico por segundo, tá? A gente tem que definir para o SSDO, desse 1 metro cúbico por segundo de capacidade de regularização, quanto disso vai ficar disponível para captação dentro do reservatório e quanto disso vai ficar disponível para jusante, como uma vazão mínima de efluente, né? Então, vamos supor que o Estado tem um critério, uma portaria do Conselho Estadual, enfim, de liberar 20% da vazão regularizada, ou um critério de 20%, 30% de uma vazão de referência qualquer. Então, vamos dizer que o Estado tem um critério aqui de liberar, né, por algum critério, aí, algum normativo, 200 litros por segundo, né, desse 1 metro cúbico. Então, o que a gente vai jogar no SSDO é 800 litros por segundo disponíveis aqui para as outorgas no reservatório, e 200 litros por segundo para jusante. Então, essa é uma avaliação que a gente também tem que fazer fora do SSDO, né? Como é que a gente vai repartir essa água desse 1 metro cúbico? Quanto a gente vai deixar disponível para as outorgas no lago e quanto a gente vai liberar para a jusante, tá? O reservatório, a gente também usa no SSDO uma escala temporal de análise diferente. Depois eu vou mostrar para vocês. No SSDO, a gente pode configurar ele, setar ele para fazer um balanço hídrico com vazão instantânea,
ou seja, ele vai pegar a vazão de bomba do pedido de outorga, não interessa se aquele pedido capta 1 hora por dia, 24 horas por dia, ele vai pegar a vazão instantânea, vai fazer a conta com a instantânea, pode fazer diária, né? Então, se ele capta 12 horas por dia, ele vai diluir essa vazão instantânea em 12 horas dia, pode ser mensal e pode ser anual, né? Então, o SSDO nos dá essa liberdade de configurar os reservatórios para a escala temporal que a gente considera mais adequada, né? Se é um reservatório grande, daqueles do semiárido, por exemplo, ou um grande reservatório do setor elétrico, vamos dizer, que tem uma regularização que a gente chama de plurianual, né? Ele guarda água de um ano para vários anos seguintes, a gente pode setar ele para fazer o balanço anual. Agora, se é um reservatório pequeno, de um irrigante, que a gente sabe que só guarda água do período de chuva para aquela estiagem daquele ano, e no ano seguinte ele já tem que encher de novo, a gente pode setar ele para fazer mensal, por exemplo, né? Mas, de novo, é um critério nosso, né? O analista que vai ter que decidir e configurar esse reservatório quanto a essa escala temporal, tá, gente? E captação ajusante de reservatório, de regularização, né? De novo, estamos falando de regularização. O que acontece? Não está funcionando aqui, acho que ele está falhando. Como é que funciona o SSDO ajusante de um reservatório de regularização, né? A vazão de referência aqui passa a ser aquela vazão mínima de efluente que a gente definiu. Então, naquele exemplo que eu fiz aqui, seria os 200 litros aqui que essa barragem libera, né, de vazão mínima, de regra de vazão, mais as vazões de referência da bacia incremental. Então, a gente zera a vazão, essa bacia aqui já não conta mais como vazão de referência, ela morreu nesse reservatório. O que a gente tem disponível para as outorgas nesse trecho passa a ser a vazão mínima de 200 litros e aí ela vai sendo acumulada com as vazões que vão entrando aqui dos afluentes, né? E da mesma forma, as demandas a gente zera aqui também, ele não considera mais essas demandas de montante. Por quê? Porque agora a gente tem uma regra de vazão mínima aqui. Independente do que tenha de usos aqui a montante, esse reservatório tem que entregar uma vazão remanescente. Então a gente zera as demandas e passa acumulada aqui para jusante também. Onde é que entram essas demandas aqui? Elas entram no reservatório, né? O que pode acontecer é esgotar a capacidade de regularização do reservatório. E aí o SSDO vai levantar a bandeirinha para a gente dizendo, olha, você já outorgou muito aqui, esse reservatório já não tem mais capacidade de atender essas demandas. E daqui para jusante, o SSDO passa a fazer essa contabilidade a partir desse trecho aqui, tá, gente? É assim que o SSDO funciona conforme os critérios da ANA, né? Inclusive, esses critérios, né, que eu coloquei aqui, eles estão numa resolução nossa, a 1938, que explica tudo que eu falei agora, né, como é que funciona esses cálculos do SSDO, está tudo nessa resolução. Tem um detalhezinho aqui, que são os reservatórios do setor elétrico, tá? Mesmo os reservatórios de regularização do setor elétrico, esses grandes reservatórios que a gente tem de cabeceira, Serra da Mesa, aqui em Goiás, Três Marias, lá em Minas, né? Eles têm uma capacidade de regularização? Tem, né? Mas o que acontece? Essa vazão regularizada, essa capacidade de regularização, ela só vai estar disponível realmente ali, naquele meu exemplo do 1 metro cúbico por segundo. Ela só vai estar disponível ali se realmente o reservatório for operado para aquela vazão, né? Então, vamos supor que desse 1 metro cúbico por segundo, a regra foi manter 200 litros por segundo para jusante. A gente só vai ter os 800 litros por segundo que sobraram no reservatório se realmente o tempo todo liberar só os 200 litros. Não pode liberar mais por algum motivo, né? Em algum período do tempo você libera muito mais do que os 200, você já perdeu a capacidade dos 800 lá no reservatório. E aí acaba isso que acaba acontecendo com os reservatórios do setor elétrico. Embora eles tenham regras de vazão mínima, né, definidas no licenciamento ambiental, ou na outorga, onde quer que seja, esses reservatórios eles são despachados pelo operador nacional do sistema e liberam em alguns momentos, por demanda de energia do país, muito mais do que aquela vazão mínima remanescente. Então a gente não pode contar dentro do reservatório
com a capacidade teórica de regularização dele. Então, por segurança, o que a ANA adota? Dentro dos reservatórios do setor elétrico, mesmo sabendo que eles são de regularização, a gente adota a Q95, como se ele fosse um reservatório a fio d'água, tá, gente? Então, é um critério ANA, né, tá nessa resolução que a gente acha que é o mais conservador, né? Então, o SSDO em reservatório de regularização do setor elétrico, a gente alimenta ele como se fosse um reservatório a fio d'água, não com a capacidade de regularização, mas sim com a vazão Q95 que entra no reservatório, que é um critério bem conservador. Para jusante do reservatório do setor elétrico, vale a vazão mínima remanescente. Reservatório que não seja do setor elétrico a fio d'água é a mesma coisa, né? Funciona como um trecho de rio com a Q95 dentro do reservatório e continua jusante a Q95, porque ele é fio d'água, ele não tem regra de vazão mínima. E a diferença são os reservatórios realmente de regularização, que aí a gente consegue adicionar ali uma vazão, né, de referência que melhora a disponibilidade hídrica do trecho a partir desse cálculo que a gente faz fora do SSDO para tentar estimar a capacidade de regularização dele, tá? É isso aí. Então, depois vocês podem olhar com calma, mas basicamente o que está escrito aqui é o que eu coloquei agora, tá, gente? Lançamento, tá? Assim, eu não detalhei muito, né, mas a Priscila me relatou que o pessoal do Espírito Santo, acho que são vocês aqui, né, estão com essa expectativa, então eu tentei, né, colocar alguma coisa aqui, mas a gente pode depois também conversar mais, né? Mas basicamente o SSDO ele usa essa equação aí de cálculo de vazão de diluição, né? Ou seja, o SSDO ele não é um modelo de qualidade de água, ele não faz nenhum tipo de processo de decaimento, né? Nada disso. Ele vai calcular uma vazão de diluição a partir dessa equação aqui, né? Que é a vazão de diluição é a vazão do efluente multiplicada pela concentração do efluente, menos a concentração permitida, e aqui vem o enquadramento, né? Então aqui entra o enquadramento, for DBO, por exemplo, em classe 2, aqui vai ser 5, né? Dividido pelo mesmo 5 aqui, né? No caso de DBO em classe 2, menos a concentração natural, essa MAN aqui do manancial, né? E essa aqui a gente alimenta lá na base, então essa aqui a gente consegue alterar, a gente aqui adota 1, então se vocês olharem a base da ANA hoje está 1, essa aqui é a função do enquadramento, né, do trecho, e essa aqui é a do pedido de outorga, que o SSDO vai buscar lá do sistema do quinário, do régua, né? Então é isso, né? O que essa equação faz? Ela transforma uma questão de qualidade em quantidade. Aí com essa vazão de diluição aqui, a continha cai lá na conta normal do SSDO. Ele vai verificar se tem vazão disponível para atender essa vazão de diluição necessária, né? Então ele vai dar lá um indicador individual dessa vazão de diluição e um indicador coletivo, da mesma forma que eu mostrei ali nos indicadores de captação, né? O que ele tem, que tenta aproximar um pouco esses modelos de qualidade de água, é um decaimento, né? A DBO é um parâmetro que ele não é conservativo, que a gente chama, né? Ela vai sendo depurada ao longo do rio. Então a gente colocou essa equaçãozinha muito simplificada e esse K1 aqui a gente seta também, a gente configura lá nos trechos da base, né? E aí com isso essa DBO vai decaindo ao longo do rio, né? Então essa é a forma, tá, pessoal, que ele faz a conta de vazão de diluição. Ele também faz essa conta para jusante, isso também é legal. Então ele vai checar, né, vai verificar se tem vazão de diluição no ponto de lançamento, né? Vai calcular os indicadores individual e coletivo a partir dessa vazão de diluição e da disponibilidade hídrica montante descontada dos usos, e para jusante ele vai verificar se essa vazão de diluição compromete alguma outra vazão de diluição, né? No caso não vai impactar as captações de jusante, mas pode impactar um outro lançamento, e aí ele vai conferir, ele vai apresentar um gráfico de concentração de DBO ou de fósforo, eu vou mostrar depois a jusante, para a gente verificar se esse lançamento está impactando um outro lançamento a jusante que já foi outorgado, tá?